Evangelho de João, capítulo 2. Eu quero meditar com você nesta noite sobre o tema água e vinho. E um milagre, o primeiro milagre de Jesus ocorreu na famosa bodas de Caná, uma festa. Convém ressaltar que Jesus tinha uma vida social. Jesus tinha amigos, Jesus se relacionava com pessoas, não é? E ele estava iniciando o seu ministério. E se você começar no capítulo 2, no versículo 1, o que diz lá? No terceiro dia. No terceiro dia, você sabe o que é isso? No terceiro dia significa que provavelmente haviam 3 dias que Jesus havia passado pela tentação no deserto. Jesus passou pela tentação no deserto, iniciou o seu ministério e ocorreu um casamento. E vamos falar a verdade, uma festa é gostosa, não é? E eu digo para vocês que lá em Portugal, quando ocorre uma festa de casamento, é uma festa portuguesa com certeza, e é uma festa gostosa, é uma festa que começa de manhã e vai até o final do dia, e se pegar no final de semana, vai direto. Intervalo, o pessoal descansa. Há algumas diferenças aqui, e eu quero ressaltar essas diferenças no decorrer dessa breve meditação. Vamos ler? Convido você a colocar-se em pé para a leitura da palavra de Deus. Mas, pastor, por que você convida a gente para ficar em pé? É um ritual? Não. Primeiro, eu fui criado desta forma. Mas eu não é só criado, eu sempre fui um questionador, sabiam? Eu sempre fui um jovem, um adolescente questionador. Mas por que isso? Por que aquilo? Você tem que tomar esse remédio, mas por que eu tenho que tomar esse remédio? E eu sempre questionava 1, 2, 3, 4 para saber o porquê. Não é simplesmente fazer as coisas por fazer. Quando eu solicito para que fiquemos em pé diante da palavra de Deus, nós estamos diante da palavra, e a palavra deve ser respeitada. Não pode ser tratada de qualquer forma. Em Esdras, o povo ficou horas em pé ouvindo a palavra, horas. Eles ouviam a mensagem em pé. Não é o caso. Mas eu recomendo aos irmãos que toda vez que nós formos ler a palavra, eu não preciso nem pedir, os irmãos já fiquem em pé, porque os irmãos não estão diante do pastor, estão diante da palavra, e ele é a palavra. Pelo menos é desta forma que eu vejo e é desta forma que eu trato as coisas, ok? Diz lá a palavra de Deus: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar, tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho,
sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Tua palavra está sendo exposta, meu Senhor, meu Rei. Nos submetemos a ela e rogamos que o teu Espírito fale conosco e que ele possa cumprir o propósito que ele tem através desta palavra na vida de cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta ou seu aplicativo. Vamos no versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná. Haviam cerca de 3 dias praticamente que Jesus havia passado pela provação da tentação no deserto. E Jesus venceu as tentações através do quê? Da palavra. Percebam a importância da palavra. Percebam a importância do conhecimento da palavra. Para nós, na linguagem hoje, nos nossos dias, 2023, percebam a importância de lermos a Bíblia, de termos contato com a Bíblia e contato com o autor da Bíblia. As tentações só podem ser vencidas se nós estivermos em comunhão com a palavra e estivermos realmente sintonizados com o autor da palavra. E Jesus nos ensina que é possível vencer toda e qualquer tentação. Paulo diz que não há tentação que sobrevenha sobre nós que nós não tenhamos o escape, que nós não tenhamos como resistir. E nós só podemos resistir através da palavra. Eu estou falando a um público aqui, praticamente de cristãos. Creio que também a maioria que está no canal também são cristãos. E nós sabemos que vivemos dias difíceis. E viveremos sempre dias difíceis e tentações surgem para nós o tempo todo, das mais diversas tentações. Sejam elas de ordem por causa de dinheiro, por causa de vícios, por causa de sexo, tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus quer para você. Eu estou iniciando aqui no versículo 1 para dizer que Jesus venceu. E depois de ter vencido ao terceiro dia, ocorreu um casamento. Ele iniciou o seu ministério. E concluo aqui dizendo que se Jesus venceu, você pode vencer. Jesus tinha uma vida social. E a palavra de Deus cita que a mãe de Jesus estava lá. Provavelmente era uma família conhecida da família de Maria e de José. Provavelmente José já havia falecido, já não estava mais ali no convívio. E Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Você perguntar, pastor, mas estavam todos os discípulos lá? Não, provavelmente cerca de 5. Jesus estava iniciando o seu ministério. E a tradição diz que provavelmente aquele que viria a ser seu discípulo e que trabalhava com vinho, juntamente com a família daquele que seria o seu sogro, era Tomé. E Tomé era o cara que trabalhava com isso. E era muito bom no que fazia. E estavam lá provavelmente 5 discípulos de Jesus. E os irmãos sabem que numa festa, eu comecei a falar aqui de uma festa portuguesa com certeza, e toda festa portuguesa é regado a muito vinho,
Nós sabemos que sim, porque é uma cultura deles. É uma cultura e era uma cultura também em Israel. O vinho, o suco de uva, era uma cultura. A palavra aqui é oinos, que significa algo fermentado ou não fermentado. Tenho para mim, li muitos comentários sobre isso, e tenho para mim que esta bebida aqui contida no texto era não fermentada. Os irmãos que apreciam suco de uva como eu, os irmãos sabem que o vinho, na verdade, o suco de uva é um vinho de primeira prensa. Ele é o suco. Se você pegar um barril, e se você já visitou uma vinícola, se você já foi ver como é que funciona, e é uma coisa muito bonita de se ver, você vai pegar um barril novo, com vinho chamado novo, e você abre a torneira e você vai tomar um suco de uva, com sabores diferentes, dependendo da qualidade de cada uva, ok? Então aqui, provavelmente, era um vinho não fermentado, era um vinho de primeira prensa que estava aqui. E isso sempre foi culturalmente algo que era servido para... Não tinha Coca-Cola, graças a Deus, né? Imagina, não é? Não tinha Pepsi, não tinha Guaraná Antártica, mas tinha o vinho, tinha um suco de uva de primeira qualidade. E normalmente, os irmãos sabem, os irmãos que já viram pessoal produzindo este vinho, este suco, você tem aquela primeira prensa, é como um azeite virgem. Quem gosta de azeite aqui? O sabor é diferente ou não é? Você pega um azeite, eu trouxe um azeite agora espanhol para cá, e eu gosto de degustar, eu gosto muito do azeite com o pão. E eu degusto ele e a acidez dele, eu sou muito sensível ao paladar do azeite. A mesma coisa ocorre com o suco de uva, com o vinho de primeira prensa. Você tem aquele que fica como um café. Quem gosta de café aqui? Amém, glória a Deus. Isso é bom. Isso é bom. Temos aqui uma geração do café. Olha que coisa boa. Porque nós também temos a geração do Todd, né? Mas aqui temos a geração... Quem gosta de café? Realmente, a maioria aqui gosta do café. Mas os irmãos percebam que o café... Eu tomei agora um café lá em Portugal, e o café de Portugal, importado. Lá nos Estados Unidos, quando eu estive, também o café, boa parte do café que está lá é colombiano. E é diferente o sabor. A torrefação do café brasileiro, ela é mais forte. Eu, particularmente, gosto de um café mais forte. Eu gosto de sentir aquele gosto aqui, não é? A mesma coisa ocorre com o suco de uva, com o vinho de primeira prensa. Você vai ter um suco de uva que vai te deixar um gosto gostoso aqui, e aquele que vai descer é aquele fraquinho, sabe? Fala, poxa, essa aguinha de batata, não é verdade? Aquele cafezinho que o americano, por exemplo, eu fui tomar, e estou aqui no texto, não estou fugindo, estou dando exemplos para vocês sobre o vinho, ok? Mas eu parei numa casa americana, eu queria entrar naquelas casas de filme. Já viram aquelas casas de filme que o pessoal entra, aquelas poltronas? Eu falei, eu preciso entrar num lugar desse. E eu entrei. Eu falei, vão me servir um cafezinho, né? Um cafezinho, eu quero um cafezinho. Meus irmãos, um negócio desse tamanho. Um café ruim. Pensa num café ruim. Eu tomando aquilo, eu falei, Deus, me ajuda a tomar esse café. Me ajuda a tomar esse café, Senhor. Não é? Eu gosto de café, a pessoa vai lá e toma, e bota, sabe aquele negócio do filme, que você coloca aquele açúcar, o pessoal fazendo igual o filme. Eu tive o gosto de fazer igualzinho, eu falei, agora eu vou tomar um café gostoso, Deus, não é? E o gosto, percebem? Então percebam que tem qualidade de café, tem qualidade do azeite, tem qualidade do vinho. Os irmãos vão entender onde eu quero chegar daqui a pouquinho dentro do texto. E esse vinho que traz alegria, o vinho que traz felicidade, o vinho que traz comunhão, porque vinho faz isso. Você está ali batendo um papo, você está degustando, está comendo, e o casamento era isso, uma festa. Está todo mundo, não é? Todo mundo festejando, todo mundo conversando,
E um casamento lá em Israel, naquela época, ele não durava como lá em Portugal, que por vezes é um dia inteiro, ou dependendo se para ir no fim de semana, ele vai 2 dias seguidos. São 2 dias. A minha filha me disse que participou de um e falou: pai, é um negócio impressionante. Eu falei: mas que experiência maravilhosa que você teve. É diferente. Mas o casamento em Israel era 1 semana. Imagina, Danilo, 1 semana uma festa de casamento? 1 semana vocês bancando uma festa de casamento? Ou a família tendo que bancar uma festa? É comida, é ali o vinho, o suco de uva chegando ali. Haja suco de uva. E se vocês verem, cada pote tinha cerca de 80 ou 120 litros. É muita coisa ou não é? Não é muita coisa? Então é isso que estava tendo lá. Imagine então a festa correndo, gente chegando. Eu vou para casa, eu vou tomar um banho, vou dormir um pouco, depois eu volto. Volto mais tarde para continuar essa festa. Uma coisa gostosa, vamos falar, uma comunhão gostosa. Amigos que se encontram, familiares que se encontram. Assim é um casamento. Este casamento, assim é o casamento, assim é a igreja. Assim é o povo de Deus. E está aqui, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus ficou preocupada. Provavelmente os anfitriões, os familiares que estavam promovendo aquele casamento, os pais. E agora, que negócio é esse? Se acabou o vinho, acaba a festa. E nós não terminamos a festa, ainda faltam 2, 3 dias para acabar a festa. Uma vergonha. Era como se você convidasse alguém para jantar na sua casa e você oferece praticamente nada. Um copo de água. Compreendem? Percebam que você convidou para um jantar. Ok? Então, é vergonhoso. Então, provavelmente os pais conheciam Maria e falou: olha, acabou o vinho, nós estamos num sufoco aqui. E ela chegou para Jesus e lhe disse: eles não têm vinho. Por que você acha que ela chegou para Jesus e falou que ele não tem vinho? Por quê? Vocês pararam para pensar nisso? Vamos pensar agora? Jesus cresceu, foi criado por Maria e José. Você acredita que Jesus, sendo criança, seja um adolescente, até um jovenzinho, você acredita que ele pode ter promovido pequenos milagres dentro da sua própria casa? Sim ou não? Foi isso que aconteceu. Jesus dava aquelas escapadas, sabe? Eu tenho para mim que Jesus dava umas escapadas. Jesus saía, e daqui a pouco Jesus estava fazendo coisa que ninguém faria, mas ele estava fazendo. Eu tenho para mim que Jesus tinha contato com a criação, ou seja, um gato, um cachorrinho, um pássaro, vinham até ele porque a natureza sabia quem ele era. Eu tenho para mim também que ele operou curas que não estão registradas na palavra de Deus antes do início do seu ministério. Porém, vírgula, a sua mãe sabia. Mãe conhece um filho ou não? Mãe conhece o seu filho. Mãe sabe como é o jeito de cada filho. Mãe sabe do que um filho gosta. Mãe sabe o defeito de um filho. E mãe guarda no coração muitas coisas que acontecem na criação dos seus filhos. Hoje eu entendo isso como pai, porque eu já estou com 60 anos, minhas filhas casadas, já sou avô, e eu me lembro de muitos detalhes hoje na criação das minhas filhas que vêm à nossa mente, tanto a minha como a de Lucimara. Isso é normal, proveniente. E Maria sabia. Como Maria chegou para ele e falou: Jesus, meu filho, acabou o vinho. Porque ela sabia que ele podia fazer alguma coisa. Eu quero fazer aqui uma parte. O versículo 4 é um versículo muito mal compreendido, porque respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A palavra mulher aqui não é algo desrespeitoso, tá bom? A palavra aqui no original significa senhora. Jesus nunca foi desrespeitoso. Ele é Deus e Ele deixou um mandamento para que nós honremos nosso pai e nossa mãe. E Jesus chegou. O que nós temos em comum? A minha hora ainda não chegou. Ou seja,
Jesus estava mostrando para ela o seguinte: o que eu estou para fazer, mãe, é algo espiritual. O que eu estou para fazer é algo que não tem nada a ver com o nosso relacionamento entre mãe e filho. O que eu estou para fazer agora não é mais como um homem, mas como Deus. Mas ele foi respeitoso. E eu vejo Maria, e é bom que você que me ouve, porque essas são as últimas palavras aqui registradas de Maria na palavra de Deus. Depois Maria não fala mais. Sua mãe disse aos serviçais: façam o quê? Como é que está escrito aí, queridos? Façam tudo o que ele... Tudo o que ele mandar, vocês façam. Olha, ela se retira de lado, ela sai de cena. Isso é muito importante no mundo espiritual. Ela sai do centro, ela vem de lado e ela fala para eles: façam tudo o que ele lhes mandar. Ela coloca Jesus como o centro. Ela coloca Jesus reconhecendo quem era Jesus. Ela dá a importância que Jesus deve ter para cada ser humano. Ela fez isso. E ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. Esses potes eram potes grandes, e estava acontecendo aquele casamento. O número 6, vocês sabem o que simboliza o número 6? O número 6 simboliza tudo aquilo que é relacionado ao ser humano, é humano. Tudo aquilo que é limitado. Tudo aquilo que é imperfeito. Tudo aquilo que nós podemos até certo ponto, mas não conseguimos realizar com perfeição. Esse é o número 6. 6 potes. A palavra de Deus menciona a palavra 6 potes para mostrar que ali havia algo humano e que o sobrenatural ocorreria ali. Do tipo usado pelos judeus para as purificações, eu estou no versículo 6, e em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. Vou fazer aqui uma paradinha e vou pedir para você abrir em 2 Coríntios. Não fecha João, tá? 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Para você entender uma coisa que está aqui. Olha o que diz lá. Todos acharam? Amém? Olha o que diz: mas temos, o apóstolo Paulo falando, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Ficou claro isso? Esses são os potes aqui mencionados. São 6 potes sem poder algum. São 6 potes sem função alguma. São 6 potes vazios. Ok? Aí Jesus, ele dá uma orientação para que eles encham os potes com água. E eles encheram o pote até a borda. A palavra de Jesus continua a mesma para nós no dia de hoje. Nós temos que fazer, a palavra de Maria, quero dizer, façam tudo o que ele lhes mandar, porque quando nós enchemos a nossa vida, e essa é uma parte que o homem deve fazer, é uma escolha do ser humano, nós somos aqueles potes. E quando nós permitimos que esses potes cheguem cheios de água, até a borda, até a boca do pote, isto glorifica o nome de Jesus. A água é o símbolo da palavra de Deus. Quando você recebe Jesus na sua vida, você faz a escolha de receber Jesus. E a água significa a palavra, a água é vida. Podemos ficar sem água? Os irmãos já viram eu tomar aqui alguns goles de água por diversos momentos.
porque nós precisamos de água. Todos nós precisamos de água. A água é vida e Jesus é água viva. A palavra de Deus é água viva. A palavra de Deus é vida. Então esses potes foram cheios de água, e quando nós abrimos o nosso pote de barro, a nossa casa espiritual de barro, nós recebemos esta água e somos cheios desta água. Por que que Jesus pediu para colocar até a borda? Pararam para pensar nisso? Eu estive estudando, pensando, meditando, e o Espírito Santo interage conosco. Por quê? Pararam para pensar nisso? Os serviçais poderiam ter colocado até a metade? Poderiam ter colocado um quarto só? Quando Jesus, ele pede para colocar até a borda, quando Jesus entra dentro da nossa vida, e eu estou falando para você agora, que é cristão e aquele que não é cristão, e se você não é cristão, Jesus quer entrar na sua vida. Quando esta água entra, o significado de estar até a borda é que Jesus quer ocupar todos os cômodos da sua casa espiritual. Jesus não quer ocupar uma parte da sua casa espiritual. Jesus quer ocupar tudo dentro da sua casa. Você escolheu, ele entrou. E quando ele entra, todo aquele que entregou a sua vida a Jesus sabe do que eu estou falando, porque nós somos tomados por uma alegria incontida. É uma alegria gostosa, é algo que a gente chama de primeiro amor. A gente recebe aquilo e é uma coisa que faz bem para a gente. Estão entendendo isso? Quem está entendendo isso? Levanta a mão. Aconteceu com você? Aconteceu comigo. Mas pastor, agora está diferente. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Jesus está dentro da gente. A água está ali. Mas muita gente às vezes não faz como os serviçais. A água não entra até a borda, a água entra pela metade. Nós continuamos fazendo algumas coisas que nós queremos fazer. Mas eu não vou entrar nesse ponto. Eu estou partindo do pressuposto que recebemos e Jesus está ocupando a nossa casa espiritual. Entenderam isso? Agora, o que Jesus faz? Ele disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Ele leva. Os empregados pegam e levam para o mestre de cerimônias, o responsável pela festa. E o responsável pela festa não sabia de nada, não sabia nem que o vinho tinha acabado. Quem estava sabendo ali foram os pais, e a coisa ficou tudo ali, não é? E chega lá. E o mestre de cerimônia prova aquele vinho não fermentado, aquele suco de uva de primeira, maravilhoso, que deixa um gosto maravilhoso na boca. Não é? Um vinho de boa qualidade, um suco de uva de boa qualidade. Porque quem preenche a sua vida com a palavra de Deus, glorifica o nome de Jesus. Nós temos que preencher a nossa vida com a palavra de Deus. Mas quanto mais nós enchemos a nossa vida com a palavra de Deus, mais resultados maravilhosos nós vamos ver na nossa vida. Agora nós vamos entrar na parte do vinho. O vinho é comunhão, o vinho é alegria, o vinho é felicidade, o vinho é plenitude. O vinho representa aqui o próprio Espírito do Senhor. Compreendem? Ele capacitando você com poder. Mas para isso, você tem que permitir que isso aconteça. Quando nós somos vazios e nós deixamos que a palavra de Deus nos preencha, outras pessoas vão se espantar com os resultados e vão reconhecer que estamos espalhando o bom aroma de Cristo. As pessoas só vão perceber que de fato Jesus está em nós quando esta água que está dentro de você for transformada em vinho. Percebe? Como é que está a tua vida? Como é que estão os teus potes? Como
Como é que estão os teus potes? Teu pote está cheio de água? Ou você, em algum momento da sua vida, cristão que me ouve, você começou a viver a sua vida como você quer viver? Eu quero fumar, eu quero beber, eu quero jogar, eu quero ter uma vida de sexo ilícito, eu quero fazer coisas erradas que estão contrárias à palavra de Deus. O milagre vai acontecer? Não vai acontecer, porque você não está escolhendo estar cheio de água primeiro. Você tem que escolher estar cheio de água. A água tem que transbordar. E a água transbordando, essa água vai ser transformada em vinho, porque você está dedicando a sua vida ao Senhor e fala: Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu quero dar fruto, eu quero dar um bem-estar para as pessoas que estiverem ao meu redor, através das palavras que saem da minha boca, através do meu procedimento, através da vida que eu levo diante da sociedade, diante das pessoas, na comunhão com a igreja, vivendo igreja, não sendo um fariseu, um religioso. Nós estamos na contramão de muitas coisas, porque as pessoas querem se dar bem, as pessoas querem realmente algo que traga para elas um bem-estar, mas elas não querem um compromisso com a palavra, elas não querem um compromisso com a transformação da água em vinho. Elas não querem deixar que o Espírito Santo as tome e realmente as conduza. Não dão fruto. Como é que fica isso? Não conseguem participar da vida da igreja como comunhão, do corpo de Cristo. São religiosos que vão ao culto para assistir o culto. Eu estou me sentindo bem, porque hoje eu fui à igreja, então eu fiz a minha parte. Irmão, minha irmã, você que me ouve, você não sabe o que você está fazendo com a sua vida. Você não sabe que o diabo anda ao seu derredor, bramando como um leão, para te pegar e te arrebentar? Você acha que você está debaixo da proteção do Eterno, quando você vive uma vida dissolutamente como você quer? Eu digo para você através da palavra: não. Você está totalmente exposto ao diabo. Se você não está debaixo desta proteção de Deus, imagine que aqui é uma proteção, e se você não está cheio, você está do lado, você vai ser pego. Você vai ser pego, você vai fazer coisas horríveis que um mundano não faz. Porque aquele que conhece a Bíblia, aquele que conhece a palavra de Deus, quando ele vive uma vida de pecado, quando ele não permite que o Espírito Santo o transforme, ele é pior que o incrédulo. Ele tem um mau cheiro, um fedor, uma carniça, que vocês é insuportável. Quem já sentiu o cheiro de carniça aqui? Quem já sentiu o cheiro de coisa podre? Isso é um crente que não vive a palavra de Deus, ele é um podre. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que diz isso. E cheira mal. Há pessoas que dizem assim: mas aquele cara é crente? Se ele for crente assim, eu não quero ser crente. Para que eu quero ser crente? Estão entendendo o que eu estou dizendo? São pessoas que vivem uma religiosidade e essas pessoas estão condenadas. A palavra de Deus continua: arrependei-vos, santificai-vos, permitam que eu entre, permitam que eu transforme, permitam que eu flua dentro de vocês. É disso que a Bodas de Caná também nos ensina, e podemos aqui falar muitas coisas sobre a Bodas de Caná, mas o Espírito me impeliu a falar hoje sobre isso. Nós precisamos obedecer às ordens de Jesus. As ordens de Jesus precisam ser obedecidas. Nós temos que nos colocar à disposição de Deus como potes vazios, prontos para receber esta água, prontos para sermos transformados de água em vinho, para que as pessoas possam ver a glória de Jesus em nós. Eu fui numa festa de aniversário em Portugal. Boa parte que estavam ali não são cristãos. Eu não disse quem eu era.
Mas eles disseram: o senhor é cristão? Sou. Aí um outro: o senhor é pastor? Ninguém me conhecia, não me conhecia, sou pastor. Eu logo vi, eu logo percebi. Agora, isso aqui, não. 2 Coríntios 4, 7, por favor, abre lá. Abre lá, porque eu não sou nada. Pastor Isidro não é nada. Mas sabe o que eu tenho aqui? Sabe o que eles viram em mim? E sabe o que as pessoas têm que ver em você e em mim? Um tesouro. Um tesouro em vasos de barro. Para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Para isso você tem que ser quebrado, você tem que ser moldado, você tem que estar cheio, você tem que receber esse tesouro. E o vinho é um símbolo desse tesouro. O que você está fazendo com a sua vida cristã? O que você está fazendo com a salvação que você recebeu de Jesus? O que você está fazendo com a sua vida? O que as pessoas estão vendo em você? Esse poder é de Deus, não é de nós. E Deus quer fazer isso com cada um de vocês aqui, comigo, com cada um. Isso é um exercício diário. É um exercício diário. Esse tesouro, Deus quer dar esse tesouro para você. Receba esse tesouro, meu irmão. Receba esse tesouro. Por favor, não fique inerte, não fique na religiosidade, não seja um fariseu. Se é uma coisa nojenta, é uma pessoa ser fariseu. Uma pessoa religiosa é uma coisa nojenta, cheio de ritual, cheio de observações de rito, de coisas, mas a vida da pessoa é uma carniça. Arrependei-vos, é a palavra de Deus para nós, e ela continua sendo. Eu quero terminar. A única questão é: você é um pote vazio? Você quer ser cheio da palavra de Deus? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você quer ser cheio da palavra de Deus? Se você falar que sim, e se você permitir que este vinho, e olha que coisa bonita, né? Olha que lindo aqui, que está dizendo o texto. Quando o mestre de cerimônias diz, o chefão, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante. Aí o vinho inferior é servido, ou seja, a festa já está caminhando para o final, e nós não estamos falando aqui de pessoas que estão bêbadas, por favor, entendam, vamos entender o texto. Essa palavra aqui, eu acredito que não se refere a um vinho fermentado, como eu disse no início do sermão, mas não fermentado. Mas quem gosta de suco de uva como eu, sabe que você tem um vinho de uva maravilhoso, gostoso, e tem aquele vinho como um café, né? Você toma aquele café gostoso e aquela água de batata, não é verdade? Que eu falei para vocês no início. É a mesma coisa. Ele vai dar aquele suquinho de uva, já mais ralinho, coloca um pouco de água. Vocês compreendem? É disso. Mas olha o que Jesus nos recomenda. O que Jesus oferece para todo ser humano. O que Jesus oferece para mim e para você. O melhor vinho. Se você estiver cheio dele, e se essa água que está transbordando for transformada nesse vinho, você sempre vai ter o melhor para oferecer para as pessoas. Amém? Você quer ser esse pote cheio de vinho de qualidade? Confesse seus pecados. Arrependa-se, mude a sua vida. Mas pastor, eu não tenho como. E eu disse no início que foi no terceiro dia, a palavra do capítulo 2, versículo 1, começa no primeiro dia. No terceiro dia, 3 dias que Jesus havia sido tentado no deserto. Se Jesus venceu as tentações, Jesus nos capacita para vencer também. E quando vencemos, cheios da palavra, o que é que fortalece em nós, meus irmãos? O nosso espírito, a nossa alma. Você não vai pensar em fazer besteira, porque a tua mente, ela vai estar ocupada com o bom vinho. Ela vai estar ocupada com o melhor vinho. Compreendem?
Agora, se você fica só na água, e se você daqui a pouco não sustenta, você não lê a palavra, você não tem comunhão, você não participa da comunhão da igreja, você é só um religioso, irmão, que tristeza. O que te espera não é nada bom. Eu gostaria que todos tivessem essa visão, porque se a gente não tiver essa visão, o que espera não é nada bom, nada bom. Só esse vinho excelente pode trazer paz, harmonia, felicidade dentro de um lar. Nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, em tudo. Traz a prosperidade verdadeira. A prosperidade verdadeira não é você ter muito dinheiro, ser rico, mas é você ter o suficiente e viver em paz. Compreendem? Essa é a teologia de Deus. Teologia de Deus. A nossa tarefa é fazer o que está ao nosso alcance. O restante Jesus vai fazer. Você crê nisso? Mas se você não tiver os potes, se o pote estiver vazio, e se o pote tivesse vazio aqui nesse texto, um milagre tinha acontecido? O milagre não teria acontecido. Então deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa essa água vir até o transbordar e deixa o Espírito Santo transformar tudo isso num vinho de melhor qualidade, para que você possa ser um veículo de bênção. Amém? O Senhor te abençoe. O Senhor possa completar esta palavra no meu coração, no seu coração. Vamos orar? Eu quero fazer uma coisa aqui, eu não posso deixar de fazer, tá? Quando a gente sente alguma coisa que vem de Deus, com certeza, baixe sua cabeça e ore. Silenciosamente, coloque-se diante de Deus. Se você hoje, se o Espírito Santo falou ao seu coração, nesta noite, e você quer ter a sua vida mudada por Jesus, eu peço que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha, porque todos somos pecadores. Pecado é pecado. Pecado é pecado, não tem conversa. Não tem pecadinho, pecadão. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas tudo é de acordo com a nossa palavra, de acordo com a palavra do Senhor, que fala sobre estarmos cheios do Espírito. Você quer mudar a sua vida e não está conseguindo? Você quer pedir forças para Jesus? Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Senhor, eu quero ser este pote do melhor vinho para as pessoas. Eu quero, Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu estou vivendo uma vida do jeito que eu estou vivendo, não está legal, Senhor. Eu quero mudar a minha vida, eu quero que o Senhor me ajude. Eu não tenho força, mas eu sei que o Senhor tem. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e você quer, Jesus, entra na minha vida, e eu quero que o Senhor entre nesse pote, que o Senhor me transforme, que o Senhor coloque esse pote de água transbordando, Senhor. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E eu quero citar a Tua palavra, Senhor, porque este versículo, Pai, que eu vou ler agora junto com os meus irmãos e com a Tua igreja, é algo maravilhoso, é algo que realmente faz a diferença. A Tua palavra, e toda ela é inspirada pelo Senhor, ela é útil para nos ensinar, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, para a instrução na justiça. E o apóstolo Paulo fala a Timóteo
inspirado pelo Senhor, porque eu sei que este é o objetivo do Senhor, para que todos nós sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Contemple esses meus irmãos que aqui vieram diante do Senhor, que o Senhor possa dar a eles neste momento, que venha do teu trono neste momento sobre eles, aquilo que eles estão pedindo ao Senhor, colocando diante do Senhor. Que o Senhor contemple cada um aqui, transforma as vidas aqui, Pai, que nós não tenhamos uma vida de religiosidade, meu Senhor, mas uma vida de compromisso com o Evangelho, uma vida de compromisso com a igreja local, uma vida de compromisso com o corpo de Cristo, porque nós estávamos perdidos e fomos achados, que nós possamos ser veículos para procurar e abençoar vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ter agora